Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a representação de grafos com matriz de adjacência. Embora seja conveniente a representação de grafos através de diagramas de pontos ligados por linhas, como este aqui, tal representação é inadequada para o armazenamento de grandes grafos em um computador. Uma forma abstrata melhor para armazenar grafos em um computador é utilizando as estruturas de dados usuais. Existem duas principais estruturas de dados usuais: a matriz de adjacência, que nós vamos falar agora, e a lista de adjacência. Lista de operações em um gráfico, né? Então nós temos aí a operação. Qual é a operação que o vértice faz? É retornar todos os vértices de um gráfico. As arestas é retornar todas as arestas de um grafo. A incidência é retornar as arestas incidentes no determinado vértice. Quantas arestas passam por um determinado vértice, por exemplo. O POSIT é retornar o vértice adjacente ao vértice V pela aresta E. Nós temos aí retornar vértices finais de arestas E. Ok? É uma outra operação. Bom, através de uma matriz é permitido determinar os vértices adjacentes. Então, eu tenho aqui um grafo e tem uma matriz aqui. Percebam aqui que eu coloquei aqui, né, os vértices do grafo, tanto nas linhas quanto nas colunas, ok? Então tá aqui, x, y, z, u, v, w, eu tenho aí 7 vértices, então eu vou formar uma matriz de ordem 7, ou seja, 7 linhas e 7 colunas, uma matriz quadrada. As linhas e colunas representam os vértices. Cada célula representa uma aresta, que é a adjacência entre dois vértices, ou seja, a ligação. O vértice X contém uma aresta apenas com o vértice U. Então, se vocês observarem aqui, nós só temos uma aresta ligando. Está aqui. Então, o vértice X, ele tem uma aresta com o vértice U, aí eu coloco a letra V de verdadeiro. Logo, na linha do vértice X, todas as outras células vão conter falso, porque X não está ligado a X, não está ligado a Y e assim por diante. Ok? Então, vamos ver agora o vértice Y. Ou seja, nós estamos aí representando, né, ainda aqui na primeira linha, a ligação ou uma adjacência entre os vértices X e U. O vértice Y tem arestas adjacentes aos vértices Z, aos vértices U e ao vértice W. Tá aí. Então o Y tem adjacência a Z, a U e a W, coloquei a letra V de verdadeiro. E as outras células, F de falso. O vértice Z tem arestas adjacentes com W e com Y. E as outras células eu coloco a letra F. O vértice U tem vértices adjacentes, né, com X, com Y e com V. Então nós colocamos o V de verdadeiro em X, em Y e Z. Logo, as outras células, F de falso. O vértice V tem arestas adjacentes aos vértices U e W. Então coloca aí o verdadeiro. As outras células, F de falso. E o vértice W tem ligação com Y, com Z e com V. E as outras células, F de falso.
Como o grafo não é dirigido, logo essa matriz ela é simétrica em relação à diagonal principal. Nós temos aí uma matriz simétrica em relação à diagonal principal. Como as arestas não têm direções, ela representa, por exemplo, ligações de x para u. Então, tem ligação aqui de x para u e de u para x. Vendo? Estão vendo? O espaço ocupado por essa representação é uma memória, em memória é N2. Logo, como pode-se observar, a matriz é quadrada, sendo N o número de vértices. Então, o número de vértices é o quadrado, né? É a representação, é o espaço ocupado por essa representação em memória, né? 7 ao quadrado. Seria 7 ao quadrado, que é igual a 49. Para dígrafos, ou seja, grafos orientados, aí, né? Então, para grafo orientado, né? R é adjacente a S, mas S não é adjacente a R, por exemplo. Então, vamos ver. O vértice R contém 3 arestas orientadas para o vértice S, para os vértices S, T e U. Opa, tá aí. Então, a outra célula é falso. O vértice S contém 3 arestas orientadas aqui para T e para U. Na realidade, ela contém 2 arestas orientadas para T e para U, não 3, ok? 2. Sim. Tem aqui uma outra aqui que eu não havia percebido, desculpe, né? Então, o vértice S contém 3 arestas orientadas para o vértice S, T e U. Então, está aqui. S, T e U. Então, verdadeiro nas 3 e falso para R. Para R não tem. O vértice T não contém nenhuma aresta orientada, porque T aqui no caso, né? Esse vértice é somente chegada. Então, falso em todas as suas células, as células de suas linhas. E o vértice U contém uma aresta orientada para T. Está aqui. U é orientado para T. Né? E as outras, vamos marcar aí a letra F de falso. Para grafos ponderados. Para grafos ponderados, né, em que as arestas possuem pesos, em vez de preencher as células com V de verdadeiro ou F de falso, nós vamos preencher as células que representam as arestas orientadas com os valores dos pesos. E quando não existir uma aresta ligando os vértices, preenche com 0. Então, tem aqui, né, de R para S, peso 3, de R para T, peso 7, e de R para U, peso 5. Okay? De R para R não tem peso 0 e assim por diante. Na orientação objetos, vamos representar uma matriz adjacência da seguinte maneira. Então, nós temos aí um grafo formado por 3 vértices, que eu chamei de U, V e W, e 2 arestas, né? Nós temos a aresta UV e a aresta VW. E seus rótulos, né? UV eu chamei de A e VW eu chamei de B. Então, nós temos aí o objeto matriz que representa as relações. Teremos também uma lista de vértices, está aqui, onde cada posição dessa lista referencia o objeto vértice. Então, tem aqui então tem aqui o vértice U, o vértice V e o vértice W. Cada posição determine o vértice V e a posição 0, 1 e 2 na matriz da adjacência, representando um determinado vértice. Então, tem aqui U eu chamei de 0, né? V de 1 e W de 2. A linha 0 e a coluna 0 representam o vértice U. Então, está aqui. Linha 0 e coluna 0. A linha 1 e a coluna 1, representam o vértice V. E a linha 2 e a coluna 2 representam o vértice W. Esta representação tem uma lista de arestas.
Cada posição referencia um objeto da aresta. Este objeto representa o rótulo das arestas A e B. Então eu tenho aqui, né, a aresta, né, A, ok? Representando aqui a aresta A com essa setinha aqui, ok? Então vamos ver aqui. E representa também referências para o vértice adjacentes. A aresta A está fazendo a ligação dos vértices U e V. Então eu tenho aqui, né, o vértice U, o vértice V, eu tenho a aresta A, né, que está fazendo aí a ligação com V. Logo, V também faz a ligação com U, ok? A aresta B está fazendo a ligação dos vértices V e W. Então está aqui, ó, ligando aqui com o vértice V e o vértice W. Está aqui, ó, ok? Mesma coisa acontece aqui com U e com V. Cada célula vai conter a referência para a aresta. Esta célula representa a ligação de U com V. Está aqui, ó. A ligação de U com V. Tá bom? A ligação de U com V. Né? Então, o número 1 representa U e o número 0, perdão, o número 0 representa U, né? A linha 1 representa V, ok? E a linha 0 representa a linha 0 representa U e a linha 1 representa V. A coluna 0 representa 1, ok? E a coluna 1 representa V. Então nós temos aqui a ligação do vetor, né? Da aresta que liga os vértices U e V. E esta célula representa a ligação de V e U. Aí voltando. Esta célula representa a ligação de V e de W, ok? Então V para W, porque a linha 1 é V e a coluna 2 é W. Esta célula representa a ligação de W para V, porque a linha 2 é W e a coluna 1 é V. Este símbolo indica que não há arestas.